né? Mas nada que impeça, então, agora da gente começar o nosso papo. E sejam todos bem-vindos. É uma pena não poder visualizá-los, né? Porque eu gostaria muito de poder ter esse contato com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre duas coisas que eu acho fundamentais, que é a educação 4.0 e também o papel do professor nessa educação 4.0. Nós tivemos sim um pequeno probleminha, mas já tudo solucionado. Tecnologia, sim, quando a gente mais precisa dela, ela sempre vai nos deixar na mão. É a lei, né? A lei de Murphy. A todo momento, vocês podem estar encaminhando perguntas, vai ser um prazer estar respondendo, né? Vocês podem digitar as perguntas de vocês, e aí a gente vai, no decorrer, então, da apresentação, a gente vai parando e vai tirando essas dúvidas, tá bom? Bom, para falar, então, um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Eu sou a Débora, eu sou formada em Letras, Pedagogia, sou mestranda em Educação pela PUC de São Paulo, já sou professora da rede pública de ensino há 14 anos, atualmente há 4 anos sendo professora de tecnologias, onde um trabalho que ficou muito conhecido foi o de robótica com sucata, né? Ele é um dos pilares do trabalho que eu realizo, mas assim, existem outras vertentes, sempre envolvendo essa tecnologia, mas o que mais está conhecido nesse momento é o trabalho de robótica com sucata. Eu escrevo, né, tenho 2 colunas aí, uma de tecnologia pela Nova Escola, outra também pela Editora Moderna, porque eu acho que é importante, como professora, ter esse papel de poder disseminar, então, essas tecnologias para todos, e a gente poder compartilhar, então, essas experiências, né? E uma outra coluna que eu tenho também é de direitos humanos, apoiado a esse trabalho de tecnologia, eu escrevo pela Rede Peteca. Eu sou vencedora de algumas premiações, né? Entre elas, os Professores do Brasil, o Desafio de Aprendizagem Criativa pelo MIT, né? MIT do Instituto de Massachusetts, e fui finalista recentemente no Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação. Então, tendo a oportunidade de levar nossa educação a nível mundial, uma alegria enorme, né? Mas principalmente pela ter essa oportunidade de conhecer outras realidades também e poder conhecer o que os professores têm realizado, então, a nível mundial de educação. Então, acho que foi um importante momento para nós, como brasileiros, de poder, pelo 3º ano consecutivo, de estar mostrando a nossa educação, mas mais do que isso, né? Podendo transcender esses muros aí tão importantes, rompendo barreiras, que a gente sabe que estamos vivendo um momento muito conturbado ainda para a nossa educação brasileira. E aí eu já queria começar, então, falando, né, o que é essa educação 4.0? Nós temos, então, hoje, né, no mundo, um cenário que a gente está vendo que as rotinas relacionadas à tecnologia estão dominando, então a gente sabe que já não vai mais ao banco pagar uma conta, que ao alcance do celular hoje a gente já consegue fazer isso, mas mais do que isso, né? Nós conseguimos, nós já temos a inteligência artificial tomando conta da nossa vida, então a gente já não conversa mais também pelo aplicativo com o gerente do banco, apesar de ser uma função ainda permitida, né, em muitos bancos, mas nós temos hoje um avanço muito maior disso, porque a gente já vê que a inteligência artificial está tão desenvolvida que no próprio banco a gente já consegue ali falar com o robô, que já consegue nos entender exatamente o que nós queremos e consegue, então, fazer essa ponte, esse elo conosco e a relação bancária. Outro ponto assim, são as ligações, né? E isso ainda tem gerado muitos problemas, porque os boots, né, que eles chamam, quando faz a ligação, enfim, ele não está preparado para tanta coisa, mas é um avanço ainda dessa inteligência artificial, né? Por isso que a gente ainda acaba recebendo tantas ligações, não deveríamos. Mas se a gente pensar, então, em termos de escola, eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos avançando na educação 4.0, mas ainda a gente está muito arregado na educação 1.0,
que é a educação 1.0? É aquela do giz, é aquela da lousa, né? A escola ainda não se contextualizou dentro dessas tecnologias. E isso é um pouco da nossa mensagem de hoje, né? Querer trazer um pouco, então, dessa tecnologia para dentro da sala de aula e como fazer isso, né? Mas, teoricamente, então, a educação 4.0, ela não tem mais volta, ela chegou para ficar, né? Ela faz parte já da nossa vida. O termo está ligado à Revolução Industrial e a tecnologia inclui linguagem computacional, inteligência artificial, internet das coisas, o IoT, e contempla o learning by doing. O que é isso, né? Que traduzindo para o português é que aprender por meio da experimentação, por projetos, por vivências, esse mão na massa que a gente tanto fala. Bom, temos muito que evoluir. Nós sabemos que a nossa realidade Vocês estão me ouvindo? Porque eu ouvi. Bom, alguém escreveu que não está me ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir ou não? Sim. Ah, ok. Era só para saber se estava ok para todo mundo. Muito obrigada. Então, nós sabemos que assim, nós precisamos avançar muito ainda sobre alguns quesitos, se a gente pensar como está o mercado, como está a evolução desse mercado para a tecnologia, pensar na escola, na estrutura da escola, nós temos muito que evoluir, né? Então, a gente vai começar, então, a formular um pouco essas ideias. Bom, o que é a indústria, então, 4.0? A gente já vê uma grande automação da indústria, né? Principalmente, assim, se a gente pegar o processo fabril, né, o chão da fábrica, muitas delas, hoje, inclusive no Brasil, já estão totalmente automatizadas, né? Principalmente as montadoras de automóveis. E muitos dos empregos já estão sendo substituídos. Então, hoje, para você ingressar numa indústria, né, para trabalhar na fábrica, você já precisa ter certos conhecimentos que já não só a tecnologia tradicional, né, só o conhecimento no pacote Office te oferece. É necessário, então, que essa pessoa que vai trabalhar, ela já tenha conhecimentos em programação, porque ela vai lidar com máquinas, né? Vai ser operadores de máquina. Operadores de máquina, necessariamente, você precisa ter um pouco de conhecimento para poder lidar com isso. E muitos dos processos, né, que existiam na indústria estão já sendo totalmente automatizados pelos robôs. E se a gente pensar na montagem inteira de um carro, ela já funciona desta maneira. Isso está muito avançado na Europa, muito avançado nos Estados Unidos, e as empresas multinacionais americanas também já têm avançado nesse sentido aqui no Brasil, então, de fazer essa automação. Por quê? Porque está, então, colocando alguns elementos da robótica, alguns elementos da programação, do IoT, da inteligência artificial, fazendo esse conjunto, então, que é a indústria 4.0. Eu não vou conseguir, eu acho que, passar para vocês o vídeo, mas eu deixo o nome dele aqui, que é o IBM Watson. Bem-vindo à era cognitiva. O que esse vídeo traz? Traz um pouquinho, então, como funciona essa inteligência artificial. Para quem quiser, então, estar conhecendo um pouquinho, é um vídeo bem curtinho, faz praticamente a apresentação do Watson, né? Mas está bem avançado já para a gente poder entender quais são os dados que lidam com essa inteligência artificial. Se a gente pensar, todos os programas da nuvem hoje já trabalham com essa questão da inteligência artificial. O Google Sala de Aula, já são programas que já lidam com essa inteligência artificial justamente por entender que a inteligência artificial é algo que futuramente vai estar muito presente nas nossas vidas. E então hoje a gente já tem ferramentas então de educação aqui no Brasil, mais o Google Sala de Aula, que vai estar então incorporado a essa questão da inteligência artificial.
Por que é uma inteligência artificial? Por permanecer esses dados na nuvem, por trabalhar essa questão da colaboração e por entender que por um simples comando que nós pedimos as coisas, ela já faz isso. Outro exemplo claro é o celular, né? Eu, particularmente, eu tenho um iPhone e o meu iPhone, ele já trabalha com essa questão da inteligência artificial, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem captar esse exemplo aqui. Mas quando eu converso com o celular, num código com o nome dele, ele consegue me responder. E aí, Siri, qual é a previsão do tempo para São Paulo hoje? No momento está nublado e a temperatura é de 21 graus em São Paulo. As temperaturas não mudaram muito, com uma média de aproximadamente... Viram ouvir o celular, mas assim, quando eu pergunto pela minha voz, né, como está a temperatura hoje, que foi que eu perguntei para o iPhone, ele consegue me trazer dados. A mesma coisa se eu pedir uma ligação para ele desta maneira, ou seja, pelo reconhecimento da minha voz, né, quando eu comprei, você preenche algumas coisas, adiciona isso, então ele consegue já trabalhar essa questão da inteligência artificial. E isso é muito engraçado quando mostra para as crianças, né? Porque as crianças ficam assim, ó. E assim, a tendência é isso mesmo. A tendência é você, daqui a um tempo, o seu próprio computador também conversar com você, e vai ser uma coisa muito natural, né? Hoje já tem algumas opções assim, do próprio computador, do próprio celular, ele já escreve para você, já faz correções de texto, porque isso é a inteligência artificial em movimento. E aí vem a pergunta, né? E a educação no meio disso? Como está a educação? Né? E eu, assim, tô tendo a oportunidade, pelo menos, de viajar pelo Brasil desde 2016, de conversar um pouco diferentes realidades brasileiras, porque aqui ainda em São Paulo, né, especificamente no estado de São Paulo, nós temos, principalmente na rede municipal de ensino, nós temos então um aparato que nos permite um pouco mais de conforto, não que seja o ideal, mas que permite um pouco mais desse conforto em termos de conectividade, em termos de você ter. Tá com eco, vamos tentar resolver. Vocês vão me falando se melhorou, tá? Porque, inclusive, eu estou com fone de ouvido justamente para poder deixar o som mais limpo possível para vocês. Se permanecer, vocês me avisam que pode ser alguma oscilação da internet, por favor. Então, assim, a gente já tenta abordar essas questões, então, aqui em São Paulo, você tem um certo conforto, mas quando você conhece a realidade do norte, né? Pega Manaus com tanto problema, desculpa, as imagens, é isso mesmo. Pode ser alguma oscilação da internet, tá? Aqui para mim, assim, está aparecendo a imagem, o som, está tudo certo. Mas se permanecer, a gente vai conversando. O mais importante para mim nesse momento é vocês estarem visualizando também a apresentação. Para mim está ok aqui, porque aparece também a imagem, então eu estou conseguindo me visualizar. Mas se vocês encontrarem, vocês vão, por favor, sinalizando que pode ser a oscilação realmente da tecnologia, da plataforma de internet para internet, tá bom? Bom, então voltando a essa questão da educação, a gente sabe que a realidade brasileira ainda está muito aquém disso, né? Então a gente ainda não tem essa estrutura que nós deveríamos ter dentro das escolas. O ano passado foi lançado pelo MEC a plataforma conectada. Existe a continuidade, mesmo com essa mudança de governo, existe essa continuidade de poder dar esse suporte para as escolas que aderiram, né? Porque cada escola ano passado recebeu um e-mail perguntando se gostaria de ser atendida dentro dessa plataforma do MEC, que é o programa Conectados, e quem aderiu, inclusive, está recebendo uma verba para isso esse ano, né, de liberação. Bom, para quem não aderiu, existem alguns caminhos que eu acho que é importante salientar aqui, porque a escola também fica meio que, nossa, vamos esperar sempre o recurso chegar, né?
Mas a PM, o conselho de escola, são fundamentais também para essa tomada de decisão, de investimento. A gente sabe que também a grande população, eu mesmo leciono numa escola no meio de 4 grandes favelas da cidade de São Paulo, então eu sei das dificuldades, que muitas pessoas não têm recurso, mas, de repente, promover alguma festa, alguma coisa, que o dinheiro seja revertido para a compra, para adquirir um molden, eu acho que é interessante. Eu acho que a gente tem que também tentar encontrar caminhos dentro dessa grande dificuldade. E outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, e que eu tive a oportunidade de participar na semana passada, foi o lançamento do programa Ciência na Escola, produzido pelo MEC e pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia. É uma parceria em conjunto entre eles, mas que prevê aí um montante também de dinheiro para que isso chegue nas escolas, para fomentar essa questão da ciência, mais especificamente do STEAM, que está ligada à educação 4.0, né? Que vai trabalhar engenharia, matemática, artes, né? Ciências, biologia, então, dentro desse conjunto aí de fomentar esse tipo de ações. E que também prevê, então, um programa para as escolas brasileiras que fomente ciências. Então, outro passo é importante. Eu acho que é importante a gente estar de acordo, sabe, sempre visualizando esses programas, porque é uma oportunidade para também melhoria dessas escolas, né? Mas eu sinto que a educação ela ainda está muito aquém do que nós deveríamos. Principalmente depois que eu tive uma experiência internacional, a gente vê que assim tem pessoas passando pela mesma situação, que é o caso do professor keniano, que foi o grande vencedor do Global Teacher Prize, né? A realidade dele é muito diferente da nossa, em termos de pobreza, é muito maior, né? A sala de aula dele é um galpão, a quantidade de alunos são 60 alunos, a escola é excludente, porque ela não é para todos, né? A gente conseguiu avançar nesse sentido, então eu conversei um pouco com ele, perguntei se ele tinha problema de indisciplina, né? Ele falou, não, nem sei o que é isso, né? Porque pelo fato das pessoas não terem tanto acesso à escola, quando consegue, os professores têm uma grande valorização também nesse sentido. Mas a gente vê que a realidade dele é muito complexa, né? Ele teve um computador e mesmo com esse um computador ele conseguiu vencer nacionalmente um campeonato de ciências. Então é muito bonito a gente ver, né, o professor também quando se destaca, mas a gente sabe que não é o ideal, né? A gente sabe que não é esse é o caminho para que a coisa aconteça. Então eu tenho a sensação que a gente está sempre aí correndo atrás daquilo que a gente não tem. E aí, propositalmente, eu trouxe para vocês, né, se a gente tem uma aprendizagem envolvente. E aí eu vou pedir desculpa também pela apresentação, porque na hora que eu fiz o upload para o programa aqui, ela dá realmente uma... Ela quebra o original dela e ainda acaba saindo distorcida. Mas assim, nós temos uma aprendizagem envolvente, eu acredito que a gente ainda tem muito que evoluir nesse quesito, né? Eu peguei aqui 2 imagens propositais, uma da década de 50, né? Até, inclusive, hoje fui lá na Secretaria Estadual de Educação e vi essas mesmas mesas ali, expostas como uma relíquia dessa época, e a gente pega aí a escola de hoje, ela tá igual, ela não mudou, né? Então, a gente tem a mesma configuração, aquela configuração que o aluno é enfileirado, um atrás do outro, né, para abranger, enquanto a gente deveria ter um outro tipo. Outro dia eu ouvi de uma aluna minha, eu precisei sair com os meus alunos para um outro espaço, e foi muito rico, porque foi muito positivo ouvir isso, porque ela disse exatamente, olha, os professores precisam entender que nós aprendemos de um outro jeito. Eu aprendo muito melhor com uma roda de conversa como essa do que uma atividade com giz e lousa. E isso é realmente para nós refletirmos, né? Esse sistema a gente precisa mudar, e essa mudança efetivamente começa dentro da nossa sala de aula. E aí eu gosto também de trazer uma fala, porque em 2017 eu tive uma oportunidade de estar participando do SXW Edu, que é um dos maiores eventos de tecnologia que ocorre
nos Estados Unidos, na cidade de Austin, no Texas. E aí eu conheci o Ted Fujimoto, que ele é um consultor de inovação na tecnologia, que ele defendeu que é possível fazer grandes coisas com baixos recursos. Durante o painel Computer Science Best Practices, né, as melhores práticas da ciência da computação. E eu fiquei muito me questionando, porque naquela época, em 2017, eu já estava pelo menos há 2 anos ali fomentando o trabalho de robótica com sucata, mas sempre com um incômodo muito grande de ter que trabalhar com a questão do lixo. E eu já havia recebido muitas das críticas falando que o trabalho que eu estava desenvolvendo com os alunos era puro artesanato, né? E isso estava me incomodando muito, toda essa situação. E ouvir isso foi entender que o quanto o trabalho que eu estava fazendo estava sendo positivo, o quanto estava sendo olhado por outras pessoas. Por quê? Se a gente pensar no contexto dos Estados Unidos, fala, puxa, né, país de primeiro mundo, com todos os recursos tecnológicos, e eles lá em 2017 estavam discutindo o problema que eles estavam tendo, que era não conseguir contextualizar toda essa tecnologia que eles tinham dentro da sala de aula. E aí, então, ele defende essa fala que, para mim, assim, puxa, né, eu estou trabalhando com sucata. E a cada momento que eu falava para as pessoas lá que o trabalho que eu fazia era com sucata, as pessoas tinham um grande respeito por isso. E eu comecei a entender, então, que o papel que eu estava fazendo aqui era muito importante. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso depois, né? Alguém está me perguntando, em algum lugar vai ficar disponível? Vai sim, depois ela vai estar disponível para visualizar. Bom, mas estamos integrando de fato a escola e as tecnologias? Eu vou falar que ainda não. Eu sinto muito falta, de fato, dessa integração da escola com as tecnologias. Como colunista, como uma professora que está sempre conversando com outros professores, eu estou sentindo uma falta enorme de realmente da gente conseguir integrar a escola e as tecnologias. Primeiro, nós não fomos formados para estar trabalhando com tecnologia. Segundo, nós não temos uma política pública brasileira que valorize realmente, de fato, essa formação inicial e que depois dê uma sequência nessa formação continuada dentro da escola. Então, essas já são as primeiras barreiras. Depois, nós vamos esbarrar, sim, na questão da infraestrutura, na questão da conectividade, na questão de falta de apoio para levar essas tecnologias. Por outro lado, nosso menino nasceu dentro dessa era e nós não estamos sabendo lidar com esse menino que nasceu dentro dessa era. Por quê? O menino está todo o tempo conectado com o celular, mas ainda existem muitos professores também contra esse celular. E às vezes nós temos que olhar com essa ferramenta como sendo a única ferramenta em sala de aula para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Então, é necessário, nesse momento, romper alguns paradigmas, né? Sabemos que existe um problema, nós vamos trabalhar, então, com essa resolução de problema também. Qual é o problema que nós vamos colocar a tecnologia dentro da escola? E tecnologia não necessariamente é usar somente o computador, não é somente usar o celular, não é equipamentos, porque muitas das atividades que nós estamos falando aqui, ela ocorre primeiro fora de um computador. Vou dar um exemplo para vocês. Pensamento computacional. Quando eu trabalho programação, eu primeiro vou trabalhar a programação desplugada. Ela é longe de um computador. Por quê? Porque o menino precisa vivenciar. E não é tudo que a tecnologia vai proporcionar na frente de uma tela de um computador. Então, é importante a gente ter isso em mente, que não desmistificar o que de fato é tecnologia, o que de fato é importante trabalhar com esses meninos. Isso é muito importante a gente ter em mente. Eu não consegui pegar a pergunta e eu vou pedir para a pessoa, porque assim, ou algo diferente, eu não consegui visualizar a pergunta inteira. Então, se puder refazer para mim, eu agradeço, para poder estar esclarecendo para vocês. Tecnologia ou algo diferente.
Bom, ainda também não consegui captar, né? O que é a tecnologia ou algo diferente? Ah, não foi uma pergunta, tá, tudo certo, então. Tudo certo. Vamos seguir aqui. Ah, legal, foi um comentário. Perfeito. É isso aí. A outra frase que eu trouxe aqui hoje para nossa conversa, sim, existem, gente, professor muito resistente ainda para trabalhar a tecnologia. Muito resistente. Mas precisamos quebrar barreiras, né? Eu acho que quando a gente tem esse tipo, então, de bate-papo, né? Que hoje nós estamos sendo proporcionados aqui pela Diesel, é muito importante para a gente romper isso, né? E fica aí os meus agradecimentos por ter esse espaço para a gente poder conversar e fomentar essas ações. Uma outra fala, então, que eu trago para vocês hoje, que eu também ouvi nesse mesmo painel lá nos Estados Unidos, que foi a fala da Carol Fletter. Ela é vice-diretora da faculdade da Universidade do Texas, onde ela afirma, né, que a tecnologia ela não pode ser encarado como algo separado da escola. Ela tem de estar incorporada ao cotidiano e não ficar presa somente ao currículo. A tecnologia transforma o currículo. E eu acredito muito nisso. Né? A tecnologia, ela realmente ela tem esse poder de transformar esse currículo, de tornar ele mais envolvente, de ser uma alavanca propulsora à aprendizagem. E é desta forma, então, que eu acho que é muito bacana a gente conversar, porque as pessoas ainda acham assim, puxa, eu vou trabalhar tecnologia, não tem nada a ver comigo. Mas nós não estamos ensinando uma ciência exata na escola, nós estamos utilizando ela como meio para alcançar os nossos objetivos, para tornar o aprendizado mais desafiador, para tirar esse menino da passividade, para trazer para o centro do processo de aprendizagem. E a todo momento, então, eu chamo aqui a atenção para o nosso papel. Né? Nós precisamos rever as nossas práticas, nós precisamos rever o nosso papel como professor. E o que nós devemos, então, esperar dessa nova educação, que é uma educação que muito tem sido falada, né, divulgada, da educação 4.0? Que ela, de fato, consiga integrar tecnologia, integrar a escola, para que realmente tenha essa alavanca dessa aprendizagem. E aí sim, vamos chegar então no nosso papel. Né? Eu gosto muito de falar, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu não sou uma detentora de conhecimento, principalmente no que tange tecnologia. Primeiro, eu sou formada em humanas. Eu tive sim uma vivência muito importante na minha vida, que foi uma vivência de 10 anos de indústria, onde eu tive todo esse conhecimento e vi o quanto era importante para esse menino realmente ser formado em tecnologia na escola. Mas o meu papel hoje é de uma mediadora dentro desse processo. Eu sou uma colaboradora, eu vou estar colaborando com o meu aluno, né? Então o professor precisa entender, e talvez por isso que ainda vem a resistência desses professores, porque por muito tempo o professor foi aquele que ele tinha o conhecimento em tudo. Então, não ter o conhecimento em tecnologia incomoda, e eu já ouvi isso de vários colegas, de vários professores que me escrevem, que ele se sente incomodado porque ele não consegue saber como ajudar o teu aluno, mas a gente precisa deixar claro que assim, o nosso papel é de mediar esse conhecimento, é fazer ele chegar a tal ponto. Com tecnologia, nós nunca vamos conseguir saber tudo. Né? A tecnologia muda a todo momento, é algo que está em constante evolução, então é muito problemático quando a gente pensa em tecnologia nesse sentido. Então é necessário a gente realmente rever o nosso papel, entender que ele mudou e que nesse momento nós somos mediadores de conhecimento. E aí, como vai ser essa mediação, né, dentro da educação 4.0? Nós vamos estar mediando o espaço, nós vamos mediar o aluno e nós vamos estar mediando essa informação. Então, a todo momento ali, nós vamos ser um ator muito importante para esse processo acontecer, mas quem vai atuar como protagonista não somos nós, são os nossos alunos, porque nós somos aquele que nós vamos aguçar o nosso aluno, chegar no protagonismo dele. E é esse papel que nós precisamos revisitar. E é esse papel que a educação 4.0 ela vai cobrar.
porque ela vai estabelecer lá que nós vamos aprender um com os outros, né? Que é a filosofia maker, que é o learning by doing. Então, a gente precisa aprender um com os outros. E aí, a formação dos professores dentro desse processo é essencial para acompanhar a tamanha maré de desenvolvimento. As políticas públicas deverão dar esse suporte para que isso ocorra, com a inclusão de ferramentas digitais. O poder público precisa entender a prática docente como uma atividade transformadora, cujo papel é mediar o conhecimento. E eu costumo falar o seguinte, que nós estamos num momento que, assim, o mundo reconheceu, né, pelo Global Teacher Prize, que trabalhar a tecnologia, ela é fundamental. Todos os 10 finalistas que estavam ali, né, concorrendo ao prêmio, todos eles tinham trabalhos intensos com a área de tecnologia. Então, nós tínhamos a professora nos Estados Unidos que trabalha música, uma professora de música, mas que a tecnologia estava muito presente ali, porque ela trabalha com programação, fazendo pianos, então utilizando, para quem não conhece, uma plaquinha chamada Make Make, né? O professor no Japão, né, trabalhando também, ensinando inglês por Skype. Então, a gente vê todo momento essa roda da tecnologia muito forte, muito presente em todos os trabalhos que estavam ali. Então, falar disso nesse momento é um assunto fundamental. Então, não é só o nosso caso específico aqui no Brasil, que não conseguimos colocar a tecnologia dentro da escola. O mundo inteiro tem problemas em relação a isso. Então, é importante a gente poder mediar, poder entender que é uma necessidade do nosso aluno incorporar, e para isso nós ganhamos um grande aliado, que foi a Base Nacional Comum Curricular, que existem sim muitas críticas em relação à base, mas é a primeira ferramenta que nos dá um norte e coloca a tecnologia como uma competência de ensino. E que nos dá suporte, então, de cobrar das políticas públicas, efetivamente, que nós tenhamos tecnologia dentro das escolas. Por outro lado, é preciso que os docentes renovem suas práticas pedagógicas. Como? O professor deve ter o olhar para essa revolução, estimulando múltiplas redes de aprendizagem, permitindo uma gama de associações e significações entre a escola e a comunidade ao entorno. E aí eu gostaria muito de estar comentando aqui, porque assim, tem muitos professores no Brasil que não sabem, por exemplo, que existem hackerspaces. O que são esses hackerspaces? São locais onde você pode, de fato, colocar a mão na massa, aprender, ter essa formação de forma gratuita com pessoas que não necessariamente são da área da educação, mas que agregam seus conhecimentos a esses espaços. Então, pelo simples prazer ou pelo simples fato de gostar de estar colocando a mão na massa, né? Então, tem vários aí. Um famoso aqui em São Paulo é o Garoa Hacker, mas que deles já desenvolveu diversos outros. Tem um muito bacana em Manaus, que é o Canoa Hacker, porque ele funciona dentro do rio. E a canoa vai realmente levando aí a aprendizagem maker pelo Rio Solimões, e é um projeto muito bacana. Então, a gente precisa se apropriar desses projetos. Outra coisa que existe, e que eu faço parte, e eu acho que é bacana também para os professores estarem conhecendo, é a rede de aprendizagem criativa. Ela é associada ao MIT, né? Nós temos um pesquisador brasileiro, Léo Bird, que trabalha diretamente com o professor Mitchell Hennisk. Para quem não sabe, o professor Mitchell, ele é o co-criador aí do Scratch, né? Que hoje está já no 3.0, que é um software livre de programação, muito parecido com a questão do Lego, né? Por arrastar dentro dos códigos, dentro através de blocos lógicos coloridos, que tem uma grande, que causa uma grande interação das crianças com esse processo. E o Léo, então, sendo um pesquisador de lá, mas entendendo que a gente precisa fomentar essas ações aqui no Brasil, então desenvolveu a rede de aprendizagem criativa, que é uma grande rede que não tem somente professores, mas tem todos que gostam e gostariam de estar multiplicando ações. E é uma rede que você pode chegar, e já existe um site dela, também com o mesmo nome, Rede de Aprendizagem Criativa Brasileira, onde você pode também publicar os seus trabalhos, mas você pode ter um hall de acesso ali aos trabalhos que os outros colegas vêm desempenhando dentro dessa rede,
para poder se inspirar, para poder fazer. Então, essas são formas hoje do professor também ter acesso a essa formação que ainda não chegou de fato nas escolas. Na rede municipal de ensino, nós somos pioneiros nesse sentido, porque nós temos um currículo, né, de tecnologia, que isso é muito importante, porque é um avanço nessa área, justamente por trazer essas tendências já como forma de currículo para ser explorada dentro da sala de aula. E eu espero que esse exemplo, né, possa se estender pelo Brasil afora, porque é de fato necessário que nós falamos de tecnologia como uma propulsora à aprendizagem. E ainda que as transformações não ocorram na mesma velocidade na educação, já é possível, então, a gente perceber esses avanços dessa mão na massa, né, em que o aprendizado segue na mesma linha dos espaços makers, priorizando uma educação através da vivência, da experimentação, resgatando esse conceito de jardim da infância. Se a gente for puxar pela nossa memória, nós vamos perceber que o momento que mais marcou a nossa vida escolar está naquele processo do jardim da infância ou nos primeiros anos iniciais. Por quê? Porque era aquele momento que o professor não perdia a oportunidade de estar explorando a observação. No decorrer do processo de escolarização, nós fomos perdendo, infelizmente, com isso, né? Nós fomos deixando para trás, então, esse resgate desse jardim da infância. Por quê? Na medida que a gente precisa dar conta de um currículo, a gente foi perdendo essa lucidez pelo meio do caminho. Então, o que a cultura maker, né, o que esse Learning by Doing vai propor, que a gente resgate isso, que a gente possa vivenciar esse aprendizado com as mãos, para que a gente, de fato, possa tornar o aprendizado significativo. Isso, o Nave no Recife, eu acho que é um grande exemplo aí, que ele trabalha de fato, e ele já tem todo esse equipamento. Eu tive a oportunidade de conhecer a Nave o ano passado. Eu fiz uma formação docente, e é realmente um espaço maravilhoso, eles oferecem isso. Obrigada aí por estar colocando para nós também. E aí nós temos alguns caminhos, né? Mesmo com essa falta de infraestrutura que nós temos hoje, por isso que eu acho que é importante, quando a gente fala de tendência e desmistificar o que é o uso dessa tecnologia, é que nós temos aí alguns caminhos para que o professor possa, de fato, então, exercer esse papel de mediador do conhecimento nessa educação 4.0. E um desses caminhos é fomentar a aprendizagem criativa, que é muito amplo. Um deles é o movimento Maker, que propôs nos últimos anos o resgate do aprendizado mão na massa. Quem nunca teve um parente, né? Aqui na minha casa eu tenho meu esposo, que tem a bancada dele na garagem, que gosta de consertar as coisas. O mão na massa nada mais é do que isso, é o faça você mesmo, né? Aqui em São Paulo, algum tempo atrás, hoje a gente já não vê mais também essa loja com tanta frequência, mas nós tínhamos uma loja chamada Faça Você Mesmo, que era exatamente onde você ia comprar ferramentas e você poderia usufruir da loja da melhor maneira para que você comprasse peças para montar o que você quisesse. E é isso, então, o que vai propor essa cultura maker, que tem o objetivo de promover, estimular essa criação e investigação por resoluções de problema dos estudantes, proporcionando a pensar fora da caixa, ao resolver problemas, conectando ideias desconectadas. Eu acho fantástico quando a gente fala disso, porque a gente vai mexer com a estrutura desse menino, a gente vai trazer as metodologias ativas que precisam estar presente, também é uma nova concepção, né, que é onde você vai tirar esse menino da passividade, você vai trazer ele para o centro do processo de aprendizagem, mas mais do que isso, você vai fomentar essas ações para que esse menino possa ser, de fato, protagonista da sua própria história, né. E a metodologia ativa, ela vai trabalhar, então, com essa resolução de problemas. Então, você vai trazer problemas que muitas vezes são reais para esses meninos, para poder, então, estar fomentando esses espaços novos. E aí eu vou querer falar um pouquinho no decorrer ainda da apresentação com vocês sobre como também fomentar esses espaços, porque eu acho que é importante. E o Daniel aí, ó, tá dando uma dica de espaço maker, né? Depois vocês observem que ele tá digitando aí
sobre algumas ideias, eu acho fantástico. Esse é o momento mesmo para a gente fomentar bastante ideias. E aí, isso está ligado a uma forma de fazer. Isto é uma atitude. Mas que atitude é essa? Porque se a gente pensar, então, como a gente falou que existe professor muito resistente ainda a trabalhar a tecnologia, é necessário, então, que a gente tenha atitude. E nada mais é do que ser maker é ter atitude. É você poder, então, sair da sua zona de conforto e propor uma atividade diferente, né? Recriação de jogos é atividade maker? É atividade maker. Bordado é atividade maker? É atividade maker. Né? Costura é atividade maker? É atividade maker. Porque você está usando as mãos para fazer isso. Então é muito importante a gente entender que atitude é essa. Que atitude a gente espera então desse maker? É aquele que irá olhar para um problema e terá a capacidade de elaborar um projeto criativo para resolver, explorando possibilidades, sendo curioso, resiliente, experimentador, que erra e aprende com seus erros. Então, é toda uma cultura diferenciada, né, que nós vamos trazer para dentro da sala de aula. E é isso mesmo. A gente precisa, então, fazer um pouco de tudo. Isso é ser maker. É isso mesmo. E não precisa reinventar a roda, né? Precisa trazer essa mão na massa para dentro da sala de aula. Olhar para aquele problema e deixar os meninos quebrarem a cabeça para resolver esse problema. Trazer o erro para dentro da sala de aula. Isso é muito bacana. E nós precisamos cada vez mais fazer isso, né? Então, não ter medo mesmo. Porque nós também somos seres aprendentes, nós também erramos. Isso é maravilhoso, né? Não se permitir falar para o teu aluno, olha, eu não sei, mas eu estou aqui para aprender com você. Isso é ter uma atitude, isso é participar, é ser mediador desse processo. Então, é super importante que a gente tenha isso muito claro. E aí a filosofia maker, né? Eu gosto muito dessa filosofia: consertar, modificar, fabricar, fazer, construir. Então a gente tira do cenário a lousa, o giz, mas a gente integra a esse cenário as ferramentas, né? Empodera esses meninos através de ferramentas, meninas, para que eles possam fazer, para que eles possam criar. E isso é ser maker. Então, tudo é ser maker? Tudo é ser maker, porque ser maker é ter uma atitude, é você colocar a mão na massa, é você fazer. A cultura maker possibilita que a aprendizagem ocorra de forma de experimentação, ao vivenciar a aprendizagem através das metodologias ativas, que busca tirar o aluno da passividade e trazê-lo para o centro do processo de aprendizagem. Então, novamente, aí a gente tem essa estrutura, né, da metodologia ativa, que tem alguns passos para ser trabalhadas, né? Soluções de problema, soluções e parcerias, o ensino híbrido também, mesclando o offline com online, estações por rotações. Tudo isso são metodologias ativas que são importantes a gente incorporar nesse novo modelo. Não dá mais para ficar na mesmice, não dá mais para ficar sendo transmissor de conhecimento, né? Se esse menino pode colocar a mão na massa, é uma mudança cultural, porque a partir do momento que o professor também vivencia, ele também aprende. E eu sempre falo, muito se fala que devemos ter altas expectativas para os nossos alunos, concordo plenamente, mas também concordo que precisamos ter altas expectativas para os nossos professores. O professor também precisa ser encantado, o professor também precisa vivenciar a cultura maker. E dentro desse cenário, eu não posso deixar de falar que disponibilizar altos recursos tecnológicos e ambientes virtuais de aprendizagem não garante aos alunos uma aprendizagem efetiva. Para que tenhamos a apropriação do conhecimento no processo de aprendizagem, devemos olhar para a educação integral, mediada pelo professor e pautada por uma aprendizagem rica em experimentação, envolvente e significativa. Eu acho fundamental a gente ter esse novo olhar, né? Esse olhar que
precisamos trabalhar e que não necessariamente ter recursos vai garantir de fato a aprendizagem. Se fosse assim, muitas escolas que implementaram a lousa digital teriam resultados maravilhosos. E pouco tempo depois, quanto foi se falado dessa lousa digital, que nada mais virou do que um mero ali instrumento decorativo em muitas salas de aula. Então, é necessário a gente ter muito cuidado. Outro dia nós estávamos discutindo na faculdade a questão do Moodle, né, do Moodle. É uma plataforma também maravilhosa que estava sendo inutilizada apenas como depósito de material. Ou seja, muitas das vezes, então, nós não damos também, não reconhecemos nessas ferramentas o potencial que ela tem para ser trabalhada. Assim como nós não estamos reconhecendo o potencial que é trabalhar com material não estruturado, né? Que é trabalhar com material, desculpa, não estruturado, dando para esse menino a possibilidade dele inventar, dele criar e dele resolver problemas. Mas ficamos lamentando pelo fato de não termos alta tecnologia. Então, eu acho que é importante a gente rever também os nossos conceitos e pegar essas tendências para falar o seguinte: precisamos rever nossas práticas, precisamos adequar as nossas práticas dentro de uma educação possível, daquela que realmente vai ser significativa para essas crianças. Paulo Blixten, ele é professor da Universidade de Stanford, também um grande gestor aí de mão na massa, né? E ele fala que uma das coisas mais importantes na educação mão na massa é fazer com que o professor preste mais atenção no processo do que no produto, o que é uma mudança de paradigma muito grande em relação à educação tradicional, que olha para a prova que é o produto. Né? Então, eu sempre também falo para os meus alunos, eu não estou preocupada se vocês vão conseguir, no final desse processo, fazer esse protótipo funcionar. Né? Isso é uma consequência desse processo. O que eu estou mais preocupada é saber quais são os caminhos, qual é a trilha que vocês estão percorrendo para chegar nesse aprendizado. Aqui eu trago para vocês o ciclo de Gabriela. Outra coisa que eu tive a oportunidade de participar foi o Guia Mão na Massa, foi um guia produzido pelo Porvir, que nós colocamos nesse guia esse ciclo de Gabriela, que nada mais é que trabalhar com a metodologia ativa, mas de uma forma muito simples, para quem quer começar a fazer isso em sala de aula. Então, o campo verde é o seguinte: você imaginar que você tem aquele problema. Em cima desse imaginar, vocês vão construir algo para resolver esse problema. Vai testar. Funcionou? Sim. Vai compartilhar. Não funcionou? Vai identificar o erro, vai pensar, vai se aperfeiçoar para testar de novo e poder compartilhar. Eu acho ele perfeito quando a gente olha para a sala de aula. Então, fica aí também, então, essa dica, né? Esse material depois vai estar disponível para vocês, que precisa trabalhar com a questão das metodologias ativas. Focar no processo ao invés do produto é um dos fundamentos da aprendizagem baseada em eficaz. Isso aí. A Vivian está colocando aqui para nós. O espaço de aprendizagem. Ele vai ter uma grande importância nesse processo. Por quê? Porque ele precisa transmitir segurança, ele precisa ser acolhedor, ele precisa, mas ele jamais é suficiente para proporcionar aprendizagem. Isso também tem que ficar claro. Eu preciso ter várias coisas, né, para fomentar esse espaço. Não. Às vezes, uma simples reorganização no seu mobiliário da sua sala de aula, você já consegue deixá-lo maker. Colocando umas boas mesas juntas no centro, para que os alunos possam trabalhar em colaboração, você já consegue. Reaproveitar o mobiliário que você não usa mais na escola, portas, comprar um tripé, fazer uma bancada, fazer algumas prateleiras para que você possa organizar os materiais, pegar potes plásticos para que você possa organizar esses materiais, deixar a mostra para os alunos, já é uma oportunidade de você estar trabalhando com a cultura maker.
O lugar deve ser organizado de forma que hajam mesas coletivas em seu centro e que os recursos como ferramentas, máquinas e materiais sejam dispostos nas periferias acompanhando as paredes. Esse é o modelo ideal. Não consigo ter esse modelo, nada te impede também de poder estar colocando esses materiais ou de estar colocando isso no centro. O importante é que você realmente reagrupe esse espaço para que esses alunos tenham oportunidade de trabalhar de forma colaborativa. No começo, vai dar muito trabalho esses alunos trabalhar dessa forma. Com o passar do tempo, a gente vai ver o quanto é eficaz para esses meninos estarem trabalhando dessa maneira. Se você não possui um espaço, então é possível tornar a sua sala mais acolhedora, reorganizando o mobiliário, reagrupando mesas, cadeiras em formato de bancada ou ainda aproveitar a madeira de portas, enfim. Fazer. E aí, uma outra coisa que eu falo é fazer esse convite para os pais, né? Deixar os pais também participarem desse momento, que eu acho que é fundamental. E ainda falando, então, sobre a aprendizagem, eu acho que é importante que ele seja regulado por dois principais valores: a segurança e o respeito. Os participantes dessas atividades devem entender que, para uma convivência harmoniosa e produtiva, deve-se sempre cuidar para que tenham respeito com os outros, com o espaço e consigo mesmo. Esse é o maior intuito desses espaços de aprendizagem, que a gente consiga despertar isso nesses meninos. Vocês vão ver que, ao longo do tempo, eles próprios vão se tornando colaborativos. Né? Eu tenho a experiência que, assim, em 3 anos de trabalho, os alunos retornam de forma voluntária para a escola para ajudar os alunos menores, porque eles querem estar por dentro desse processo, eles querem participar desse processo. Então, é muito bacana quando a gente vê isso conversando. Eles sabem quando eles já fazem o trabalho, eles vão trabalhar de forma colaborativa. Isso é muito bacana, deixar isso muito claro para essas crianças. Bom, trago aqui a dica, então, para vocês do simulador Maker, que está dentro desse guia Mão na Massa que eu comentei com vocês. Lá é muito bacana, porque esse simulador traz uma série de materiais que você possa ter nesse espaço. E eu acho que é muito bacana para quem quiser começar, dar uma olhada nesse simulador Maker, porque vai ajudar vocês terem um norte aí do que ter de ferramentas para poder começar. Os benefícios dessa educação 4.0, né? Nós vamos trabalhar a cultura, as metodologias ativas, o protagonismo juvenil, as relações, né, tão importantes ao século, as competências tão importantes ao século XXI, empatia, colaborações, relações socioemocionais, comunicação, mas que vamos todos aprender um com os outros. Isso é fundamental dentro dessa jornada. E aí eu quero, para a gente finalizar o nosso papo, né, e assim, eu estou me prolongando um pouco porque nós começamos atrasado, que quando eu comecei, eu tinha essas duas realidades. A minha sala de aula, né? E a realidade do lado de fora da minha sala de aula, que era a questão do lixo. Então, eu comecei com na minha cabeça que eu ia trazer o ensino de programação e de robótica, que eu também não sabia como fazer isso, mas meus alunos me trouxeram um outro problema maior, porque eles começaram a me relatar que por causa desse lixo, eles não iriam à escola em dias de chuva, que esse lixo era um grande problema para eles, porque alaga, né, a casa dessas crianças, e que dos maiores problemas que eles tinham eram as doenças acarretadas por isso, dengue e leptospirose. E aí, então, como professora de tecnologias, eu não podia ignorar esse problema que era muito maior para esses meninos, que era trabalhar essa questão do lixo. E aí, então, eu propus para esses meninos, né, que através de aulas públicas, aulas nas ruas, nós montássemos um percurso, nós começássemos a bater de porta em porta, sensibilizando a comunidade sobre a questão dos 3 R's, reciclar, reduzir e reutilizar, para levar esse lixo para a sala de aula, né, nesse percurso, recolher esse material que a gente encontrasse pelo caminho, que fosse proveitoso para o trabalho, mas que em cima disso nós iríamos trabalhar, então, com lixo, a programação e a robótica.
E dessa forma, então, nasce o trabalho de robótica com sucata, nessa vontade de transformar a vida das crianças da periferia aqui da Zona Sul da cidade de São Paulo. E eu também não tinha muita noção que isso daria muito certo, porque eu quis construir de forma coletiva com essas crianças esse trabalho. Então, ouvi-los e construir esses passos foram decisivos para que o trabalho desse certo e que eu pudesse atender, de fato, as 1.000 crianças que eu tenho como alunos hoje. E aí, começamos, então, a estruturar e a trazer, então, esse material para dentro da sala de aula. O primeiro projeto que nós fizemos, que virou uma febre na escola, foi um carrinho movido a balão de ar, utilizando a terceira lei de Newton, muito mais para a cultura maker do que para a robótica, mas foi o salto inicial para que esses meninos se despertassem para essa aprendizagem criativa. E aqui a gente então vê esses passos de aprendizagem criativa, os meninos se dando muito bem, de forma colaborativa, trabalhando na mesa, as meninas aqui também colocando a mão na ferramenta, mudando esse conceito, já que a gente precisa também ter esse espaço para fomentar essas ações. E aí eu gosto muito de trazer essas imagens, que são as imagens dos primeiros registros dos alunos, ainda de forma muito manual, as primeiras construções, né? Nós temos aí uma garrafa PET que virou um carrinho, a mão robótica feita de canudo, papelão. O meu aluno que aprendeu que não pode ligar uma voltagem maior na tomada porque queima a sala, ele queimou. Ele fez essa experiência na prática e foi muito positiva porque ele começou a entender que o erro faz parte desse processo e é fundamental, né? Nós temos o primeiro robozinho feito também na escola, ele mexia só o braço, ainda muito voltado para a cultura maker. Aqui nós temos um carrinho de PVC, e ele já é feito por menina, e aqui ele já usa o Arduino, porque ela encontrou uma porta na rua, resolveu transformar, cortar esse PVC e transformar no carrinho, mas ela foi muito, eu falo que ela foi muito feliz na escolha dela, porque ela gostava muito do Frozen e esse carrinho toca a música do Frozen, Let It Go, né? Foi o toque que ela deu para o trabalho dela. E outro momento também foi levar esses meninos que não conheciam uma realidade diferente para fora da escola, não só com aulas públicas, mas que eles se sentissem pertencência a outros lugares. Então, aqui eles estão expondo o trabalho deles na Bienal do Ibirapuera. Um grande momento aí de troca para que eles possam também exercitar esse protagonismo. Então, eu gosto muito dessas primeiras construções. E aqui a gente já vê um registro, né, de outros trabalhos. E esses trabalhos aqui, muitos são soluções para a vida, né? Aqui eles resolveram criar um console para colocar o celular para poder estar trabalhando com esse material fora na hora do intervalo para ter uma distração. E eu achei assim bárbaro a ideia deles, já que eles não têm muito esse contato, né? Mas a gente vê então como o material estruturado permitiu que ele realmente desenvolvesse essa criatividade, essa inventividade, tudo retirado de coisas que iriam para o lixo, né? Ou que já estavam jogados nas ruas, que a gente transformou isso em sala de aula. E aqui eu gostaria de conversar bastante sobre essa casinha, né, especificamente, que vocês estão vendo nessa imagem. Ela é uma réplica de uma casa das minhas crianças, que são muito carentes, né, que residem na favela, às margens do córrego, que não tem saneamento básico. E um dos maiores problemas que a gente enfrenta na comunidade são a irregularidade da energia elétrica. Infelizmente, nós tivemos 2 incêndios já, um deles com vítimas fatais, que foi uma irmã de um aluno que construiu essa casinha. E quando ele finalizou, ele virou para mim e falou assim: professora, me desculpa porque eu vou ficar emocionada, gente, é difícil eu não chorar, mas quando ele construiu, ele falou: professora, eu construí algo com energia renovável, com temporizador de energia, que permite identificar se a pessoa está no ambiente, se não está, apagar para economia de energia. Mas mais do que isso, professora, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, pela dor que é perder um irmão. Então, quando a gente vê um aluno já de 6º ano
com essa maturidade de fazer um trabalho desse, já pensando em soluções para a vida, a gente vê essa evolução desses meninos, o quanto esse trabalho é de fato significativo para a vida desses meninos. Aqui eu brinco que são os fazedores em evolução, né? Então, o primeiro carrinho que nós criamos, que eu comentei com vocês, a garrafa PET, já para o carrinho do Frozen e para a última aqui, que é um carrinho, uma réplica de um Chevrolet, mas totalmente feito com material reciclável, já colocando Arduino para poder andar, mas também para acender os faróis. Então, a gente vê o quanto esses meninos evoluíram. Desse trabalho, só para falar rapidamente, para a gente concluir, né, em 3 anos de trabalho, nós retiramos mais de 1 tonelada de materiais recicláveis das ruas. Nós melhoramos o IDEB da escola de 4,2 para 5,2, pensando que é uma comunidade extremamente carente, que essas crianças não têm os familiares presentes, que a maioria estão presos. Então, precisa ser levado em conta, né, toda essa trajetória dessas crianças. Nós reduzimos a evasão escolar em 93% e nós combatemos o trabalho infantil em 95%. Mas o que eu mais orgulho é que, de falar para vocês, é que não é o lugar que determina o que essas crianças podem ser na vida, são eles, e eu sempre comento isso também com eles, foi ver que hoje eu tenho um aluno ingressando numa USP, fazendo física, ingressando em química, e falando assim, eu quero ser alguém na vida. E isso é muito bacana, porque isso é mérito. E mais do que isso, é a dignidade que eles trouxeram para a comunidade, já que eles conseguiram, de fato, reduzir o problema da enchente na comunidade. E que eles conseguiram reorganizar e que eles conseguiram sensibilizar essa comunidade que não é lugar de lixo, não é na rua. Isso me deixa muito feliz de ver que, então, que é possível fazer grandes coisas com baixos recursos e que é possível, sim, a gente trazer essa educação 4.0 e que o papel do professor é esse, de mediar o conhecimento. A chave para o sucesso na implementação de um projeto inovador é criar um ambiente que permita a participação dos atores envolvidos, para que conheçam e possam contribuir, dando-lhes a sensação de pertencimento e de autoria. Somos todos seres criadores e quando fazemos, geralmente nos sentimos felizes e realizados. E como professora, assim, me sinto feliz e realizada. Ter a oportunidade de estar aqui hoje com vocês me deixa muito feliz, muito realizada, porque eu sei que é uma semente que nós vamos podendo plantar, de levar esse trabalho, né, de levar o ensino de programação e de robótica, que é uma das minhas grandes bandeiras, para o Brasil. Porque eu acho que as crianças hoje precisam vivenciar essa aprendizagem, que ela precisa ser significativa, que a gente precisa pensar numa escola que não só mais produza conhecimento, mas que também contribua com soluções locais. As pessoas são o centro da aprendizagem criativa. A principal dificuldade que encontramos para se implementar um projeto na educação, mão na massa, na escola, é essa mudança da cultura necessária em nós, professores. Ser inovador é, antes de mais nada, uma atitude. Então, eu gostaria de finalizar essa fala, deixar aberto para quem quiser estar conversando comigo. Mas tenha em mente que essa inovação é uma atitude e que ela depende muito mais de nós do que propriamente de recursos tecnológicos. A gente precisa começar a trazer, então, essa cultura nova para dentro da escola de aula. A gente precisa trazer essa cultura para a sala de aula e para a escola, porque essa é a transformação que a gente busca, é isso que a gente precisa ser na educação, agentes transformadores de conhecimento. E deixo aqui para vocês, então, para quem quiser entrar em contato comigo, os meus contatos. E falar novamente, gente, que foi um prazer estar aqui com vocês. E deixo para quem quiser fazer as perguntinhas, porque eu sei, eu agradeço muito a paciência de vocês, nós já estouramos o tempo, mas eu fico muito feliz de ver que todos estão aqui ainda, ouvindo. E eu fico muito feliz, então, tenho em mim essa oportunidade de troca, né? Eu sou uma pessoa super aberta, a conversar, a trazer inovações, a trocar experiência e a ajudá-los, a quem quiser estar trazendo esse trabalho, levando adiante. Muito obrigada, e eu espero que hoje todos nós saímos daqui pensando um pouco que essa educação 4.0, a gente precisa alcançar essa educação, e que essa educação ela depende muito mais de nós, professores, para fazer essa transformação e essa diferença em sala de aula. Muito obrigada.
Eu que agradeço, eu estou assim recebendo muitos comentários, mas a felicidade é minha de poder ter a oportunidade de estar aqui trocando com vocês e trocando experiência também como professora da rede pública de ensino, que conseguiu desenvolver um trabalho e que tem orgulho de poder estar compartilhando um pouco desse trabalho, mas muito mais orgulho de ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Aqui também tem um site, eu deixo esse site para quem quiser estar se aprofundando, conhecendo um pouco mais sobre o trabalho. Estou muito feliz que vocês tenham gostado, peço desculpas aí pelo atraso inicial e também gostaria de agradecer a Diesel pela oportunidade novamente de dar essa oportunidade a nós, professores, de podermos ter esse debate, poder trocar experiência. Eu acho que é uma grande vitória, um grande espaço, e cada vez mais a gente precisa fomentar essas ações para que elas de fato ocorram, né? Que a gente tenha essa oportunidade de ter voz. Muito obrigada. Bom, como a gente não temos mais perguntas, então eu vou ficando por aqui, vou encerrando para vocês. Agradeço todo o carinho de vocês, né, por essa oportunidade e deixo os contatos então para quem quiser após estar conversando